Desde as tensões globais do último século entre as nações mais poderosas do mundo e a ameaça armamentista nuclear, existe o medo do acontecimento de um apocalipse e é por isso que algumas pessoas se empenharam em criar lugares para manterem-se a salvo. Entretanto, alguns desses lugares, também conhecidos como bunkers, são exagerados que merecem algum reconhecimento. Junte-se a nós enquanto mostramos a nossa lista de top 10 bunkers mais insanos pelo mundo. O condomínio da sobrevivência. Construído dentro de uma estrutura de um silo de mísseis desmanchados que foi projetado inicialmente como um bunker, um orçamento caprichado transformou esse lugar num refúgio de sobrevivência totalmente equipado para os ricos e poderosos, com um total de 15 andares, suprimentos constantemente estocados, uma garagem para quadriciclos, pavilhão médico, uma sala lotada de armas de fogo para se defenderem de possíveis ameaças e ainda um design luxuoso para cada sala. Situado em algum lugar não revelado no Kansas, essa estrutura subterrânea é considerada tanto o mais luxuoso quanto o maior bunker de todos os tempos nos Estados Unidos. Foi projetado para ser o mais próximo possível de um resort, enquanto mantém totalmente a segurança, contando com uma piscina olímpica com uma gruta artificial, muro de escalada e até mesmo uma academia totalmente equipada. Banco Global de Sementes Svalbard. Se um desastre um dia acontecer, existem muitas coisas que podem ser perdidas como consequências, como vidas, estruturas ou até mesmo a sociedade como um todo. Mas existem coisas mais importantes que podem ser comprometidas, como a natureza. Coisas como animais e os solos, mas principalmente algo que não conseguimos viver sem: plantas. O governo da Noruega tomou a responsabilidade de coletar uma quantidade massiva de sementes de todo o mundo, mais de 930 diferentes variedades, sejam elas de vegetais, frutas ou mesmo ornamentais, e armazená-las dentro de um bunker protegido, com as esperanças de preservá-las em caso de um desastre nos atingir. Ao todo, eles conseguiram guardar mais de 13 mil anos de história da agricultura. A casa-abrigo. Mas e se você não quisesse ter seu bunker feito no subterrâneo e preferisse mostrar uma escolha muito estética aos seus vizinhos, tudo isso sendo considerado uma fortaleza selada? Essa casa polonesa foi construída com isso em mente, tendo uma multitude de paredes de concreto móveis para isolá-la do exterior, bem como escotilhas de metal, transformando-a num abrigo seguro sem portas e janelas. Em teoria, ela pode suportar qualquer tipo de desastre possível e imaginável. Invernos nucleares, climas extremos e até mesmo um apocalipse zumbi. Se você deseja o máximo em termos de senso de segurança e tem alguns milhões de dólares disponíveis, essa talvez seja a casa perfeita para você. Suíte de luxo do Grand Canyon. Alguns dizem que o melhor amigo é uma caverna, por sua estrutura sólida e resistência natural, e é exatamente o motivo pelo qual essa caverna próxima ao Grand Canyon foi escolhida. Descoberta quase um século atrás, ela saiu de uma escavação em busca de ouro e acabou tornando-se um abrigo antibombas durante a crise dos mísseis cubanos, podendo abrigar até 2.000 pessoas. Hoje se tornou um hotel de luxo que qualquer pessoa pode se hospedar. De acordo com algumas informações dadas no local, este é o bunker certificado mais velho do mundo por ser uma caverna cujas paredes têm 65 milhões de anos. Está localizado a 70 metros da superfície e tem dimensões totais de 50 metros de largura por 120 metros de comprimento por 22 metros de altura. Porém, desde a última mudança de donos, o desenho das acomodações mudou um pouco, mas elas ainda passam a sensação de quando começaram a receber hóspedes durante o século XX. A Casa Bunker. Ela está escondida a 8 metros de profundidade da superfície, debaixo de uma casa que é virtualmente igual a outras, na sua redondeza. Entretanto, assim que se desce ao bunker, pode-se viver uma cena inquietante de não ter saído do lugar. O bunker é uma casa completa, com direito a grama falsa e um ciclo de dia e noite falso, dando uma sensação de que se está numa simulação dos anos 70. Entrar na casa é algo completamente surreal, parecendo ser algo como um cenário de realidade virtual do que algo real por causa da capacidade e esforços que arquitetos, engenheiros e construtores tiveram para fazer com que tudo se parecesse um mundo real, mas sem atingir a perfeição, dando uma cara de palco de teatro. Casa Silo Atlas.
De fora, ela parece ser mais uma casa vintage nas montanhas, mas embaixo dela há uma grande surpresa. Foi construída bem em cima de um silo de mísseis da época da Guerra Fria, que foi aposentado assim que o evento acabou e todos os mísseis foram desativados pelo governo. Algumas adições tiveram de ser feitas, como uma área de entretenimento que fica diretamente entre a casa e o silo. Algumas muralhas que combinam bem com a arquitetura geral e escadarias de acesso, mas além disso ainda possui a mesma estrutura impenetrável que tinha, protegendo-a de qualquer ameaça externa. Castelo do Fim. Para a família Bruns, os perigos de um possível apocalipse estão mais nas consequências do que no acontecimento em si. Tendo certeza que um pulso eletromagnético que irá desativar todos os aparelhos eletrônicos vai acontecer, eles decidiram construir um castelo de verdade para se protegerem de quaisquer perigos que possam vir, já que é protegida por armadilhas e lotada de suprimentos. É algo tão impressionante que até virou um programa do National Geographic. O programa era um sucessor espiritual de outro programa da rede, no qual eram mostradas diversas pessoas que se preparavam para o apocalipse. Entretanto, o Castelo do Fim não durou tanto tempo, somente tendo uma temporada. Arca 2. Projetada para ser uma possível nova esperança para a humanidade, esse bunker subterrâneo foi feito de 42 ônibus escolares, cuidadosamente unidos por quase 5 metros da superfície e com camadas de solo e concreto para protegê-lo de um provável Armagedon. Mas isso não foi fácil para Bruce Beach, projetista e construtor do local, já que teve que lutar contra o governo para não ser penalizado em $250 mil por isso. Mas ele conseguiu vencer na justiça e viu seu sonho virar realidade. A arca possui dúzias de cômodos funcionais que variam de salas de estar, cozinhas, consultório médico, sala de comunicação e até mesmo uma lavanderia. Ela é capaz de abrigar 500 pessoas e também possui um suprimento funcional e constante de água graças a um conjunto de caminhões-cisterna que são capazes de armazenar até 5.000 galões de água, quase 19 mil litros de água. Vivos X-Point. Mais do que um abrigo, esse é um complexo de bunkers inteiro com estruturas até onde os olhos conseguem ver. Ele consiste de centenas de abrigos colocados numa planície na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, que funciona quase como um bairro de pessoas esperando o pior acontecer. Porém, viver lá vem com um preço. Mesmo que os abrigos tenham arquitetura e estrutura simples, você deve fazer um pagamento de $25 mil e ainda aceitar um contrato de 99 anos pagando $1.000 por ano. Originalmente construído como um depósito de munição para o exército americano em 1942, ele consiste numa área com 575 bunkers ao todo e foi desativado apenas 25 anos após parar de ser usado. Isso é, até a comunidade de abrigos e sobrevivência da Califórnia chegar e decidir repaginá-lo para bunkers pessoais, completamente customizáveis ao gosto do locatário e capaz de suportar até 225 mil quilos de força de uma explosão. Vivos Europa One. Tentar sobreviver ao apocalipse não deveria ser uma experiência desconfortável ou que não possa ser curtida, ou pelo menos é isso que a Vivos, empresa responsável pelo abrigo mais luxuoso do mundo, pensa. Localizado na Alemanha, o Europa One é o maior abrigo do mundo, capaz de abrigar até 6.000 pessoas em seu interior e todos os possíveis membros da comunidade são rastreados para ver se são aprovados ou não. É tão luxuoso que só está disponível para aqueles que sejam convidados previamente, geralmente sendo bilionários que têm pequenos pedaços de terra dentro da estrutura, podendo ser melhoradas ao gosto do dono e podendo ser usado como apartamento por suas famílias. Estes são apartamentos de 2 andares com 232 metros quadrados e incluem diversos utilitários, com um custo total de $2 milhões. Esses bunkers são a prova do que algumas pessoas são capazes de fazer para proteger a si mesmas ou aos outros do que possa acontecer e mesmo que nada aconteça, são estruturas inacreditáveis. O que achou delas? Você acha que deveríamos nos preparar para o pior dos cenários? Conte para nós abaixo nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.